breve relato do porquê dessa oficina. Essa oficina ela nasceu dos anseios que a gente viu que depois da reforma trabalhista a gente está frente a vários desafios, numa conjuntura bastante difícil, e esses desafios a gente já presenciou agora recentemente na nossa campanha salarial, em que o cenário jurídico mudou, a legislação, como todos sabem, mudou, e agora na nossa primeira campanha salarial, e diga-se de passagem, bastante vencedora, nós fizemos um contrapeso gigante na nossa luta na mesa, mas ela mudou e a gente teve que se adequar a essas mudanças. E aí eu cito o exemplo agora da nossa campanha salarial, em que o ponto nevrálgico da nossa categoria, que é a nossa jornada de 6 horas, ela foi colocada em xeque pelos bancos, porque, por exemplo, acabou a outra atividade. A outra atividade, como todos sabem, você iniciava uma negociação já garantindo que você tinha negociado em negociações anteriores. A partir de então, com a reforma trabalhista, com o fim da outra atividade, nós tivemos esse desafio, que foi a FENABAN vir com a proposta, sem vergonha até, de querer retirar a gratificação em que nós, por acordo coletivo, nós recebemos 55% de gratificação e a legislação diz que a gente deveria receber 33%. E aí a FENABAN faz um peso na mesa e diz assim: olha, eu vou cumprir a lei. E se a gente aceita e não faz o contraponto, a consequência natural, principalmente em bancos privados, e aí pensando na unidade nacional, seria demissão em massa. E hoje, fruto de um acordo coletivo, a regra que a gente encontrou para isso. Por que eu estou contando essa história? Para vocês verem os desafios que a gente precisa enfrentar com a reforma trabalhista. Nós tivemos que colocar a cláusula 11, que praticamente retirou o direito de 7ª e 8ª hora dos trabalhadores, porque haverá compensação com essa gratificação. Mas foi a saída, e ainda assim conseguimos colocar uma regra de transição. E aí eu falo pelo meu sindicato, que é Brasília, nós estamos conseguindo ajuizar todas as ações coletivas com o pessoal da LBS lá, com muito louvor e afinco, para tentar fazer essa discussão. E frente a esses desafios que a gente vivenciou, um deles é justamente a reforma estatutária dos sindicatos. Muitos sindicatos, inclusive em Brasília também, está desatualizados em seus estatutos frente à reforma trabalhista. E parte desse desafio também foi motivo para que a gente criasse a logomarca da oficina jurídica, né? Em que vocês podem perceber aqui o símbolo da justiça, que é uma ideia nova que criamos eu e o Araújo lá, até agradecer a ideia. Mas é justamente isso, simboliza muito isso, a questão da reforma trabalhista. Uma balança que significa a igualdade, ela está pendendo para um lado maior, os bancos fazendo uma pressão maior, um peso maior, né? E do outro lado os trabalhadores e nós, sindicatos, precisando fazer o contraponto. E é isso que a gente precisa fazer aqui nessa oficina. Então, de imediato eu passo a palavra para o Dr. Imar, que vai fazer uma análise justamente dessa reforma trabalhista desse ano, e depois a gente começa a fazer a reforma, a discussão da reforma estatutária propriamente dita. Antes disso eu vou passar a palavra para os companheiros para fazer um breve relato. Perdão. Gente, desculpa aqui a forma, eu não sou muito bom coordenador de mesa não, mas estou passando para as companheiras aqui, perdão. Olá, bom dia a todos e a todas, é com muita satisfação estar participando desta mesa e desta assembleia. Quero agradecer aos companheiros que estarão contribuindo conosco e que tenhamos um bom dia. Obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. É um prazer estar aqui, para fazer um debate
jurídico, como o Wesley falou aqui, nós precisamos fazer esse debate, estarmos cientes do que estamos enfrentando, né, há um ano e vamos enfrentar daqui para frente sobre essa questão jurídica, as questões jurídicas que é um desafio. A conjuntura hoje é um desafio, né? Tudo é um desafio, o jurídico, a comunicação, a questão da saúde que nós debatemos ontem. Então hoje tudo é um desafio para nós e a gente tem que estar preparado para enfrentar lá no dia a dia essas questões. Então eu espero que tenhamos um bom seminário, um bom dia de trabalho. A palavra então, doutor Irmão. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então tá ótimo. Você estava falando bom dia fraco, né? Pois é, o pessoal não tomou café, tomou café da manhã. É a balança do trabalho. Então, bom dia. Agradecer primeiro o convite para a gente participar desse congresso da FETEC, e é sempre uma oportunidade da gente conversar um pouco mais e interagir um pouco mais também com as direções dos sindicatos e com as direções e com a direção da FETEC. Então é sempre uma oportunidade muito boa, que a gente se sente sempre muito satisfeito de poder vir aqui e trocar com vocês algumas ideias, expor alguns pontos de vista e ter um espaço, né, que não seja de monólogo nosso aqui, que também nós tenhamos um espaço de discussão e de respostas de questionamentos. Então, para nós é sempre muito prazeroso participar de espaços sindicais em que a gente tem a condição de discutir algumas ideias, né? Segundo, de contribuir com o entendimento e com a formação da direção também, porque nesse momento em que nós atravessamos uma conjuntura nacional e internacional tão difícil para os trabalhadores, em especial, porque o que está no centro, né, da conjuntura no Brasil e no mundo são exatamente os direitos sociais. Quer dizer, essa balança ela está desequilibrada há bastante tempo, né? E durante um bom tempo nós imaginamos que a força dos trabalhadores, inclusive do ponto de vista da força numérica dos trabalhadores, fizesse com que essa balança se movimentasse no sentido de assegurar progressivamente direitos e igualdade, né? O papel do direito do trabalho num sistema capitalista é sempre o papel de igualação, né? Nós não atingimos uma igualdade material, mas o papel do direito do trabalho, pelo menos ao longo do século XX, depois das guerras, dentro de uma ideia de estado de bem-estar, nos países em desenvolvimento, sempre foi o papel de conquista de direitos e de igualação, né? E esse sentido de igualdade nós vimos nos últimos decênios, quer dizer, nos últimos anos aí do século XX e já nos primeiros anos do XXI, né? No mundo e no Brasil, uma enorme modificação por vários motivos, como nós todos sabemos e conhecemos, né? Mas que, de certo modo, que está no centro do debate é o aumento da precarização das relações de trabalho, o aumento da desigualdade, a concentração de renda, e, portanto, tudo isso mexe significativamente com o mundo do trabalho e, em especial, nós estamos falando aqui para um grupo de dirigentes sindicais, com a organização sindical, com a representação sindical, e é nesse conjunto, digamos assim, de fatores, de fatos, tanto políticos, quanto jurídicos, quanto econômicos, que nós nos encontramos e que exige hoje de todos os que fazem da sua atividade
uma atividade militante, uma atividade de representação, portanto, de determinados interesses, né? Muito conhecimento para posicionamento e para que exerça, de fato, com qualidade, a representação dos trabalhadores. Então, uma das questões que eu considero fundamentais é o balizamento de conhecimento. Da mesma forma que a gente critica, né, os fake news, e tem que criticar, e tem que ser crítico em relação à informação que nos chega, como é que a gente combate? A gente combate com conhecimento, combate com tentando compreender os fatos como eles são. Podemos gostar ou não, podemos depois atribuir um juízo de valor àquele fato, mas conhecer o fato, saber qual é o fato, como é que ele se dá, é o primeiro passo para o conhecimento. E embora esse aprender nunca seja neutro, né, há necessidade de que a gente examine ou tente pelo menos separar, quando a gente vai examinar qualquer situação, o fato propriamente da narrativa daquele fato, né? De como é que a gente conta aquela história, de como é que a gente observa aquela questão. Do nosso ponto de vista, nós fazemos isso para não ser neutral, né? Nós fazemos isso sob um ponto de vista, que é o ponto de vista da proteção do trabalhador. Então, esse olhar sobre os fatos, ele tem um pressuposto, né? Que é um pressuposto emancipatório, fazer com que uma coisa simples, né? Que as pessoas tenham trabalho e dignidade no trabalho. Esse é o pressuposto que quando a gente olha e examina os fatos que nós vamos examinar aqui. Então eu dividi a minha fala em duas partes. Uma parte em que eu vou trabalhar com vocês alguns pressupostos de informação, para a gente compreender onde nós estamos e para onde nós podemos ir, porque o futuro está em aberto, né? Mas o futuro está em aberto a partir de uma história, a partir do que já foi e a partir do que está sendo, né? Então, para a gente influir no futuro, a gente precisa conhecer o passado e conhecer o presente. E aí, a nossa ação sindical, a ação como cidadão, a ação como dirigente sindical, a ação como trabalhador, a ação como advogado de trabalhadores e trabalhadoras, ela se orienta a partir desses eixos, né? Então, a parte primeira da minha fala vai ser uma parte sobre essas informações. E aí faço uma segunda parte que é mais estratégica, que é uma parte em que eu quero dialogar com vocês de forma mais estratégica em termos de ação sindical, né? A partir dos pressupostos que a gente trabalhou na primeira parte, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos um ano de reforma trabalhista e esse ano de reforma trabalhista, sempre reforma trabalhista aí, entre aspas, né? Porque, na verdade, essa lei, a 13.467, ela condensa tudo que se viu de mudança, de alteração profunda no direito do trabalho ao redor do mundo, nos períodos de maior ênfase neoliberal, né? Então, é uma legislação que procura desconstruir todo o sistema protetivo que vem lá, como eu disse, né, do início do outro século, né, a partir de outros eixos e outros pressupostos. E, portanto, ela tem como característica, primeiro, se apropriar de uma proposta do mundo sindical,
que é a da autonomia coletiva, que está centrada muito no sistema de proteção a partir dos sindicatos como agentes de regulação, de negociação coletiva, de proteção social, numa combinação entre aquilo que está previsto na lei como direito dos trabalhadores e aquilo que está previsto nas convenções, nos acordos coletivos, nos contratos coletivos, como garantias, para, numa perspectiva diferente da autonomia, desproteger, né? Então, essa é um primeiro pressuposto dessa lei. Então ela diz, não, mas nós estamos dando mais poderes aos sindicatos porque nós estamos incentivando o acordado sobre o legislado. Mas não foi isso que nós trabalhamos do ponto de vista de conteúdo da liberdade sindical. Desde a criação da OIT, quando se fala em autonomia coletiva, em que a autonomia coletiva tem como pressuposto a existência de representação forte dos trabalhadores, para que eles conquistem direitos por intermédio da negociação coletiva e da sua força, e não o inverso. Quer dizer, a negociação coletiva para desconstruir ou desregulamentar ou flexibilizar simplesmente as relações de trabalho, né? Segundo, que ela também, de certo modo, caminha numa discussão de autonomia invertida. Ela dá ao contrato individual de trabalho uma força que também ela não tinha na perspectiva do direito do trabalho protetivo. Por quê? Porque o pressuposto é de que o trabalhador individualmente não tem poder de barganha com o empregador e que, portanto, ele precisa, para barganhar com o empregador, de algumas possibilidades de negociar em condições. Portanto, ele tem o sindicato, ele tem a lei, ele tem a fiscalização do Ministério do Trabalho, ou do órgão estatal, ele tem algumas garantias para que ele possa. E é interessante porque essa autonomia, né, é vista por uma parte da sociedade como algo bom, né? Agora eu posso negociar com o meu empregador fracionamento das férias, agora eu posso negociar uma flexibilidade de jornada, quando, na verdade, essa autonomia é uma desproteção pura. Então, o exemplo comparativo como consumidor, eu tenho determinadas garantias quando eu compro um carro ou compro qualquer produto frente à grande indústria ou ao comércio. Por quê? Porque a lei protege alguém que está numa relação mais fraca, né? Esse sempre foi o pressuposto do direito do trabalho. A lei procura dar um patamar de diferenciação para que aquelas pessoas que não estão em equilíbrio material estejam no mínimo em equilíbrio formal. Mas o que fez essa lei? Toda a parte de jornada de trabalho, que antes dependia de negociação coletiva, passa a não depender de negociação coletiva para compensação e para módulos mais flexíveis de jornada, né? Ela pega uma outra faixa de trabalhadores que tem dois pressupostos lá, né? O valor que ele recebe e o fato dele ter nível universitário, e também diz, esse trabalhador é hipersuficiente, ele não precisa nem da lei, nem do sindicato. Ele pode negociar suas condições de trabalho, portanto ele retira também da proteção coletiva e da proteção legal esse trabalhador, né? Sempre fazendo uma narrativa de que isso é uma modernização, né? Porque joga para uma relação direta, né? Ele coloca na cesta de opções para a empresa uma série de tipos de contratos e não apenas o contrato de trabalho, de emprego tradicional, que é o contrato de longa duração. Então ele
cria o autônomo exclusivo, ele cria o intermitente, e ele diz, olha, com as bênçãos do Supremo, né, a lei diz, bem, a terceirização pode atingir qualquer atividade da empresa, e é do empregador a escolha de como é que ele organiza o seu negócio, e portanto ele pode organizar com trabalhadores próprios, ele pode também terceirizar determinadas atividades, ou até mesmo terceirizar, quem sabe, todas as atividades e ser simplesmente um gerenciador de negócios, né? Então, todas essas mudanças que já vinham acontecendo paulatinamente, inclusive ao redor do mundo, elas se condensam no momento da Lei 13.467, diante de circunstâncias do nosso momento político e econômico, né? E a partir disso ela acelera uma série de outras mudanças que estavam por vir, né? Bom, a lei tem um potencial de atingir a organização sindical sem ter feito necessariamente nenhuma lei específica para a organização sindical. Quer dizer, lá em 2003, nós discutimos no Fórum Nacional do Trabalho rever a legislação sindical como pressuposto de revisão da legislação trabalhista. Não deu certo, não foi para frente, nós não tivemos uma reforma do sistema sindical brasileiro. Ele continuou como ele estava. E na Lei 13.467, em princípio, ela não está voltada para uma legislação sindical. Mas esses fatores, combinados com o sistema sindical que nós temos e combinado com duas outras coisas que tem na lei, afetam diretamente o sistema sindical, que foi alterar o sistema de financiamento e que foi criar todas essas opções de contratos para o empregador escolher. Terceiro, foi jogar no campo do contrato individual, desprestigiando a autonomia coletiva. Quarto, mexer na negociação coletiva a partir daquilo, inclusive, que o ESP disse, que é você proibir a outra atividade e, portanto, combinado com a proibição da outra atividade, você estabelecer a possibilidade de que o acordo prevaleça sobre a lei, né? E que, portanto, esses elementos combinados, eles têm aí um potencial bastante explosivo ou implosivo, se a gente quiser, né? Em relação à organização sindical. Bom, terminada a eleição, né? Já depois do segundo turno, e uma das propostas que é colocada na rua publicamente em relação propriamente à organização sindical é dizer que o próximo passo seria nós aprovarmos então uma pluralidade sindical. E talvez em função disso, em função dessa possibilidade, é que me pediram então para organizar minha fala através desse eixo, né? Discutir um pouco com vocês a organização sindical, com esse pressuposto de que nós já temos uma desregulação e uma re-regulação das relações individuais do trabalho, que desprestigia o acordo coletivo e o sindicato como eixo de regulação, né? E de outro lado, a possibilidade, que é um cenário possível, como nós vamos ver mais adiante, né? De se fazer numa próxima etapa uma legislação que, de novo, ela estaria em tese, né, afinada com as propostas, especialmente que a CUT faz no início da sua construção, de liberdade e autonomia sindical, né, mas não num eixo de proteção dos trabalhadores ou dos sindicatos, mas sim numa visão totalmente ainda mais fragmentária, ainda mais desprotetiva, que é um modelo de
pluralidade, possivelmente sem nenhuma garantia sindical, sem nenhuma garantia de exercício da ação sindical, né? Então, eu vou passar aqui na primeira etapa nossa, rapidamente, para a gente entender onde é que nós estamos nessa questão da organização sindical brasileira do ponto de vista da sua regulação, para a gente entender para onde a gente pode ir, a depender do que for acontecer, né? Então, vou pedir, cadê o coisinho daqui? E pronto. Aí, foi. Aí, não colocou. Ah, não é esse. Ou é? Ah, é esse. Pronto. Bom, então nós temos assim, para falar de organização sindical, nós temos praticamente 3 períodos, né? Primeiro, da década de 30 até a Constituição de 88. Embora seja um período bastante largo, mas do ponto de vista da regulação, esse período ele é período de construção do nosso sistema, que alguns chamam de sistema sindical corporativo, né, que vem até a Constituição de 88 praticamente sem alterações. Então, quais são as características até a Constituição de 88 do sistema sindical, da organização sindical brasileira? Sindicato único por categorias econômicas e profissionais. Então, nós tivemos, no início da década de 30, até a CLT em 46, várias formas de organização sindical desterritorializada. O que significa isso? Tem alguns estudos que mostram assim, como é que os trabalhadores estavam se organizando no início dos anos 20, dos anos 30. Por profissão, em geral, sindicatos ou organizações sindicais com forte presença de perfil ideológico, né? E desterritorializada por quê? Porque podia ser um sindicato de profissão nacional. Então, sei lá, os sapateiros se organizando do Acre até São Paulo, a partir dos trabalhadores que vieram de diversos pontos do mundo ou que estavam no Brasil e que se vinculavam a algum tipo de organização política, né? Então, o que faz as primeiras regulações? Reconhece uma pluralidade de organização sindical. E depois o que faz? Na década de 30, cria o sindicato único, combinando 2 fatores, território e categoria. Então, o que é a unicidade? A unicidade é a combinação desses 2 fatores. Só posso ter um sindicato com o monopólio de representação dos trabalhadores numa determinada área geográfica para uma determinada categoria. Quem define a categoria? O Estado, o Ministério do Trabalho, através de um mapa, né, que está lá anexo ao artigo 577 da CLT e que divide os trabalhadores em categorias profissionais. A atividade econômica é que aglutina a ação sindical dos trabalhadores. Então, a atividade econômica é ela quem faz a nucleação sindical, né? O enquadramento sindical é feito pelo Ministério do Trabalho e o sistema é confederativo. Então nós temos lá Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional da Indústria e depois os grupos desdobrados. Aí, indústria da alimentação, indústria metalúrgica, indústria de móveis, enfim, as divisões dos diversos grupos. Os grupos caracterizam as federações e as atividades econômicas de cada grupo. Então, temos lá no quadro do 577 o Confederação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Crédito e a Confederação Nacional das Empresas de Crédito, né? Com 2 ou 3 grupos separados. É assim que inicia, digamos assim, do ponto de vista de regulação, o nosso sistema sindical, sob forte atuação do Ministério do Trabalho.
As associações profissionais podiam ser plurais. Então, como é que se constituía um sindicato até a Constituição de 88? Primeiro você criava uma associação profissional, e podiam ter 2, 3, 4, 5, 10 associações profissionais. A partir do momento que ela tinha 2 anos de funcionamento, ela podia requerer junto ao Ministério do Trabalho a concessão da carta sindical. O Ministério do Trabalho poderia ou não conceder a carta sindical, dizer qual era a categoria que ela representava e em que base territorial estava representada. Concedida a carta sindical, aquele sindicato tinha o monopólio da representação. Então ele fala em nome da categoria profissional, numa determinada base territorial, só ele é sindicato. Então ele é investido de uma prerrogativa sindical. A partir daquele momento, ele deixa de ser uma associação civil, né, organizativa, e passa a ser um sindicato com prerrogativas sindicais. O sistema é simétrico de representação. Então, para o mesmo tipo de sindicato profissional, tem o sindicato patronal. Isso forma uma bilateralidade ali, né, nas relações, facilitando inclusive os processos de negociação coletiva. Eu sei com quem negocio do outro lado e sei que o que vier de acordo, convenção coletiva, será aplicado para os trabalhadores de um lado e para todas as empresas do setor do outro, no caso de uma convenção coletiva. A ausência de representação no local de trabalho é uma característica do nosso sistema, né? Imposto sindical como forma principal de financiamento, o estatuto padrão e o controle sobre as entidades sindicais, a proibição de sindicatos e servidores públicos, greves controladas por rigorosa legislação e utilização da justiça do trabalho para o julgamento dos dissídios, negociações coletivas pouco frequentes até por volta dos anos 80, onde começa, né, final dos anos 70, ali você já tem greves, negociações e alteração desse quadro institucional. Então, esse sistema sindical, ele molda a nossa organização até 88. Né? Vocês conhecem muito bem, porque depois de 88 a gente tem algumas alterações, mas são poucas alterações, como nós vamos ver. Em 88, o que a gente tem de mais importante? Né? A Constituição de 88. A Constituição de 88, ela é um marco do ponto de vista institucional no Brasil, porque ela redemocratiza depois de um período de ditadura militar, mas também depois de vários ciclos no Brasil, né, de direitos e de políticas. Ela mantém o sindicato único por categorias profissionais e econômicas, mas é interessante porque é o seguinte: essa regra de unicidade, ela não estava nas constituições antes de 88, ela só estava na lei. A Constituição não tratava de unicidade sindical. Ao contrário, até a emenda constitucional 69, o que nós tivemos nas constituições era uma regra genérica sobre os sindicatos, onde dizia que os sindicatos exerciam um poder público delegado, ou seja, os sindicatos eram um órgão quase estatal, pela visão da Constituição, né? Que era expresso isso. O sindicato, ele exerce função delegada. E, dentre as funções, inclusive a função de cobrar taxa. Mas dizia lá, nos termos da lei. Então, não dizia muita coisa, mas dizia da natureza jurídica do sindicato. Pelas constituições, até a Constituição de 88, o sindicato era um órgão quase paraestatal. Quer dizer, a partir do momento que criado o sindicato, ele exercia funções de Estado. Né? Daí, inclusive, o título 5º da CLT, que traz uma série de interferências estatais sobre os sindicatos, inclusive sobre a destinação do imposto sindical. Tem o artigo 592 que diz como é que o imposto sindical tem que ser utilizado pelas entidades, né? E uma natureza parafiscal desse imposto. Então tinha uma lógica ali. Numa visão autoritária,
que era a visão dos ideólogos do sistema sindical brasileiro da década de 30, 40, como Oliveira Viana, por exemplo, se dizia assim: os trabalhadores, ou a massa de trabalhadores brasileira, ela é insolidária. E ao Estado cabe o papel de indutor da solidariedade. Né? O papel de indutor da solidariedade. Numa outra vertente, aqueles que vinham de movimentos ou de partidos mais à esquerda diziam: olha, a unicidade sindical tem uma vantagem. A vantagem dela é criar a unidade dos trabalhadores, é evitar que, como em alguns outros sistemas do mundo, se crie fragmentariamente a atividade sindical. Daí um princípio importante que vigorava de forma fortemente até a Constituição de 88, o princípio da agregação. São várias atividades profissionais, mas agregadas num sindicato único. Então, digamos, você tinha lá o sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica, mecânica, de material elétrico, e todas as atividades agregadas se agregavam num sindicato único, né? Assim como no caso de bancários. Agora a gente diga sindicato de bancários, mas na época, o que estava na lei? Quem trabalha em banco, bancário é. Não interessa se ele é porteiro, se ele é vigilante, se ele trabalha em banco. E banco tinha muito menos complexidade de organização. Então, todo trabalhador em banco estava agregado numa atividade. O princípio da agregação, junto com essa ideia, né? O que faz a Constituição de 88? Mantém a aglutinação em categorias profissionais e econômicas. Leva para a Constituição esse conceito de categoria. Leva para a Constituição o conceito de sistema confederativo, que também não estava. Mantém o imposto sindical como principal fonte de financiamento. E dá mais autonomia e mais liberdade. Porque diz: agora o Ministério do Trabalho não exerce controle sobre as entidades sindicais. Não é ele que concede carta sindical. Ao Ministério do Trabalho cumpre o papel de fazer o registro sindical. Portanto, ele acaba com o controle estatal sobre a organização sindical do ponto de vista da definição da base territorial e da sua forma de aglutinação. Portanto, ele estabelece uma maior autonomia e liberdade para fixar as bases territoriais em procedimentos de desmembramento e de desconexão. Acaba com a comissão de enquadramento sindical, não existe mais comissão de enquadramento sindical. Qual a consequência prática que nós tivemos depois da Constituição de 88 nesses últimos 30 anos, para nós que convivemos com o mundo sindical? O que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática? O que vocês viram acontecer na prática? Mais direito, Hã? mais conquista, Tudo bem, mais direito, mais conquista, mas com a organização sindical, com a estrutura sindical propriamente. Não mudou muito, porque o Ministério do Trabalho continuou rígido na liberação das cartas sindicais. Você acha? O sindicato do Amapá levou 6 anos de preso lá no Ministério do Trabalho. Diga, Tereza. Maior especificidade, mais fragmentação. No caso da educação, por exemplo, em vez de trabalhadores em escolas, vamos chamar assim, que aí engloba todo mundo, hoje aqui em Brasília nós temos o Sindicato dos Professores Públicos, o Sindicato dos Professores Particulares, o Sindicato dos Auxiliares de Educação, aí o Sindicato das Merendeiras, isso fragmentou. Então, assim, nós tivemos dois movimentos aí, né? Você tem uma aceleração das formas de organização produtiva. Então, digamos, isso faz com que haja uma mudança. Quer dizer, eu estava dizendo, a nucleação sindical, a ideia de categoria, está ancorada na ideia da atividade econômica. A atividade econômica, ela sofre
nos últimos 30, mas nos últimos 40 anos, uma mudança profunda, por vários motivos, né? Não vamos aprofundar, mas vamos partir desse pressuposto, né? Então, as cadeias produtivas mudaram, as cadeias de valor mudaram, surgiram novas categorias, surgiram novas formas de trabalho. Como você não tem enquadramento sindical, o que começou a acontecer? Isso que a Tereza Cristina disse. Começaram a despregar, né, algumas atividades, criando sindicatos próprios. Foram chamados sindicatos mais específicos. Então, sei lá, prestadores de serviço. Eu sempre brinco, tem algumas decisões judiciais que reconheceram o registro sindical de prestadores de serviço, independentemente da atividade econômica para a qual aquele serviço está sendo prestado, como uma categoria. Eu digo, não tem especificidade nenhuma, né? O prestador de serviço é o mais genérico, não há especificidade ali, né? Trabalhador, cooperativas de crédito, caracteriza ou não uma atividade econômica? Quem trabalha nas cooperativas de crédito, caracteriza ou não uma atividade econômica? O Ministério do Trabalho não tem poder de enquadramento. Quem decide sobre o enquadramento se houver uma disputa? O Judiciário. Então nós tivemos, ao longo desses 30 anos, um aumento enorme de judicialização dos conflitos sindicais, né? Em todos os sentidos, desde os conflitos intersindicais por criação de sindicato, até conflitos intrasindicais, por exemplo, nas eleições, chamando o Ministério Público e Justiça do Trabalho sempre nesses conflitos. Regiões, né? Municipais. Oi? Municipais. É uma confusão sem fim. Uma confusão sem fim dos servidores públicos, e especialmente no caso de municipais. Por quê? Porque no caso deles, como eram proibidos e passaram a ser admitidos, quis transpor a ideia de categoria profissional do sistema privado para a administração pública, e às vezes não bate. Lá, servidor público municipal é uma categoria que se caracteriza em si, ou se tiver professor pode ter um sindicato de professor, se tiver um médico pode ter um sindicato de médico, enfim. No caso de bancário, não sei se aqui todo mundo recorda, mas no início da década de 90 houve a tentativa de criação de sindicato de gerentes. Aí o judiciário depois disse, não pode de gerentes, porque gerente não é uma atividade econômica. O mínimo que se pode detalhar é na atividade econômica e não na profissão. Porque senão nós teríamos tido aí sindicato de gerentes, de caixas, Então, o mínimo é a atividade econômica, mas mesmo na atividade econômica, houve essa forma aí de fragmentação e de pulverização a partir dessa ideia, né? No sistema confederativo, nós tivemos um movimento inverso, que foi possível constituir a CONTRAF, constituir a FETEC, as FETRAFs, uma combinação de maior autonomia e liberdade sindical no sistema confederativo, na ideia de que federação e confederação não têm base territorial própria. As bases territoriais das federações e confederações se formam pelas entidades que se filiam a ela. Quem tem base territorial é o sindicato. Quem representa a categoria é o sindicato no nosso sistema. Está lá, inclusive, na Constituição. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos dos trabalhadores, inciso 3º do artigo 8º. Então, federação e confederação, ela coordena as ações sindicais das entidades que são filiadas a ela. Isso nos permitiu, ao longo desses 30 anos, com muito conflito, como vocês sabem, constituir uma jurisprudência, inclusive, que paulatinamente nos foi sendo favorável, não sem tropeços, não sem contestações, não sem muita disputa, de que no sistema confederativo, o sistema confederativo permite a unicidade a partir
da discussão de bases territoriais que não sejam coincidentes, ou seja, um sindicato não pode ser filiado ao mesmo tempo a duas federações, né? Ou a duas confederações. Ele tem que ser filiado a uma, porque isso é que define a base territorial. Mas isso não está escrito dessa forma e expressamente na legislação e nem na Constituição. Foi uma construção ao longo do tempo que permitiu aí um maior arejamento no sistema. A criação das centrais sindicais, elas já estavam criadas, elas não pertencem ao sistema confederativo, elas pertencem a um sistema sindical mais amplo, elas não contavam com legislação que as reconhecesse expressamente, o que só foi feito em 2008. Então, em 2008, você tem uma lei que reconhece a existência das centrais sindicais e cria, pela primeira vez, um critério de aferição de representatividade. Isso vai ser importante para agora, quando a gente discutir essa questão, quando entra a questão de pluralidade. Nosso sistema estava baseado no quê? Na presunção da representação. Se o sindicato tem o registro sindical, ele tem um monopólio da representação. Ele pode ter um mínimo de filiados. A lei não exige mínimo de filiados, né? Então, ele representa 20 mil trabalhadores e tem 200 sindicalizados. Para a lei, isso não faria diferença, né, para a nossa legislação, né, por conta do monopólio de representação. Agora, a aferição de representatividade para as centrais sindicais passou a ser um requisito. Ou seja, você pode ter várias centrais sindicais, mas a aquisição de determinadas prerrogativas sindicais passa por uma aferição de representatividade. Então, quantas centrais sindicais nós temos hoje no Brasil? É 8. 8? Uma gente ela acaba estando lá do lado, acaba 8. Quem dá mais, quem dá menos? Legais? Não, centrais sindicais, estou dizendo. Legal ou não? Centrais sindicais. Hoje nós temos 12 centrais sindicais. 12 centrais sindicais no Brasil. Das 12 centrais sindicais, 6 têm índice de representatividade aferido e, portanto, prerrogativas que a lei de 2008 lhes assegura. Então, nós temos 12 centrais sindicais, 6 com aferição de representatividade nos critérios que a lei estabelece para aferir a representatividade. Quem afere a representatividade das centrais sindicais? É um órgão dentro do Ministério do Trabalho em que participam as centrais sindicais, em que, a partir dos critérios estabelecidos na lei e numa determinada portaria, se verifica pelo sistema do Ministério do Trabalho declaração de filiação, número de trabalhadores na base. Bom, isso vinha sendo feito feito anualmente, publicado anualmente. Por quê? Porque isso estabelece uma série de prerrogativas para as centrais que têm o índice de representatividade. Possibilidade delas receberem aquela parcela do imposto sindical, a possibilidade de sentarem em órgãos tripartites, né, de exercer uma representação sindical mais ampla. A última aferição de representatividade tem um problema. É de 15, publicado em 16. Em 16. Depois não tivemos mais, porque há problemas no grupo, né, sobre determinados requisitos da aferição de representatividade. E aí nós não temos uma publicação, se manteve as mesmas entidades com o índice de representatividade de então, né? Mas o que nos interessa aqui, sem entrar nos motivos de porquê, como é que é e tal, é a primeira vez que se tem na legislação brasileira uma definição de critério de representatividade, de aferição de representatividade para o exercício de prerrogativas sindicais.
Houve um impulso grande das negociações coletivas nesse período, é um fato. Declinou o número de dissídios coletivos, quer dizer, de dissídios coletivos em que a Justiça do Trabalho é que definia o que a categoria não conseguiu negociar. A autorização de sindicato de servidores públicos, como eu falei, mas uma resistência enorme na administração pública para regulamentar o sistema de negociação coletiva dos servidores públicos. Então nós tivemos por exemplo, o Brasil firmou a Convenção 51, que reconhece o direito de negociação coletiva no serviço público. Estou falando de serviço público e administração direta. Depois disso, mesmo nos governos Dilma, não se implementou a Convenção 51. Depois houve uma tentativa de lei, a lei foi aprovada no Senado. Já no governo Temer, ele vetou a lei integralmente e o Congresso manteve o veto. Então você não tem, até hoje, uma regulamentação de negociação coletiva no serviço público, nem um reconhecimento expresso da negociação. Ela se dá por força. Eles não firmam acordo, não firmam convenções, enfim. As greves nesse período foram judicializadas por intermédio de outros instrumentos jurídicos. Então, interdito proibitório, tutela de urgência, os dissídios de natureza jurídica para a declaração de greve, numa estratégia para não dizer que a greve era ilegal, passa a dizer que a greve é abusiva e estabelece determinadas condições para o exercício da greve e transforma aquela ação sindical numa modalidade econômica. Ou seja, se o sindicato descumpre a decisão judicial, ele passa a arcar com uma penalidade financeira. Então, esses instrumentos foram largamente utilizados mesmo sob a égide da Constituição de 88. Essa foi a estratégia deste período, especialmente em relação às greves. Agora, pós-lei 13467, a gente tem mais alterações sem mexer na Constituição. Temos o fim do imposto sindical, que passa a ser facultativo e depender de autorização prévia expressa para o desconto. Ou seja, aquele tripé do modelo sindical corporativo e da unicidade sindical, um deles é retirado. Não é que o imposto sindical acabou. Na prática, ele acaba porque ele passa a depender de uma autorização para desconto. O Supremo referendou rapidamente essa alteração. Então, o Supremo decidiu, ano passado, que essa alteração era constitucional. Esse ano. Que mundo é tão intenso. O mundo é intenso, rápido. Esse ano. Então, só um parênteses, para ver como é a questão do Supremo, a escolha da velocidade das decisões é uma coisa interessante. Então, a Convenção de 58 da OIT, ela é que assegura não estabilidade sindical, ela assegura simplesmente um critério de dispensa, que não seja simplesmente a vontade daquele que quer despedir o empregado. Então ela diz lá que as dispensas têm que ser motivadas. Em não sendo motivada, aí haveria algumas penalidades, ou o retorno do trabalhador, ou uma indenização adicional, enfim. Essa convenção foi aprovada no Brasil, depois o governo Fernando Henrique denuncia a convenção, e nós ingressamos à época com uma ação do Supremo questionando a denúncia, entendendo que toda convenção ela integra o nosso sistema jurídico e que ela não pode ser denunciada unilateralmente, ela teria que passar pelo mesmo processo de desconstrução, ou seja, o Congresso teria que aprovar a denúncia, porque ela é lei, é como se revogasse a lei. Para revogar uma lei não pode ser por decreto, para revogar uma lei tem que ter uma outra lei que revogue, Isso não houve. Tem 21 anos que o Supremo iniciou o julgamento dessa convenção e não terminou até hoje. Tem voto a voto, pedido de vista, voto a voto, pedido de vista. E eles vão concluir que não pode denunciar uma convenção de forma unilateral, porque é isso que está caminhando. Mas também vão modular para dizer que não se aplica para a Convenção 58, porque afinal de contas já faz 20 anos que isso se deu, não dá para voltar 20 anos atrás. Então, digamos, aqui
né? Na Lei 13.467, o julgamento se deu em menos de um ano, digamos, né? Sobre essa questão. Mas enfim, bom que tenha sido rápido, né? E disse lá que, portanto, essa alteração é constitucional. Passou a exigir prévia e expressa autorização para o desconto previsto em acordos e convenções coletivas, desconto salarial. Tem um artigo 611b que diz que é ilícito, objeto ilícito de acordo com a convenção coletiva, incluir cláusula de desconto sem autorização expressa e prévia. Né? Representação dos trabalhadores na empresa. Cria uma representação dos trabalhadores na empresa, não só sem o sindicato, como de forma concorrente ao sindicato. Né? Então proíbe a participação do sindicato na escolha dos representantes. Não é representação no local de trabalho, é representação na empresa, que também tem uma diferença, né? Fim da ultratividade. Possibilidade de negociação de direitos abaixo do piso legal, liberalização da terceirização para qualquer atividade. Bom, esses são os novos elementos postos, nenhum deles explicitamente sobre a representação no local de trabalho. A representação sindical do ponto de vista de organização mais ampla. Mas todos eles mexem no universo sindical. Tá? Bom, agora para a gente passar para a segunda fase, eu queria trazer alguns dados aqui que são do Diese. Quem colocou alguns desses dados no material foi o Gustavo, né, do Diese, e eu pedi a ele emprestado para começar a dialogar com vocês entre o geral e o específico, né? Entre como está a nossa organização sindical, o que tem acontecido na vida real e como é que pode ser um cenário, eventualmente, se para além de tudo que já foi feito, nós tivermos uma pluralidade sindical, ou mesmo se não tiver. Então, dois cenários possíveis para frente. Bom, o que aconteceu aqui no caso especificamente da categoria bancária? 56 mil postos de trabalho a menos nos bancos brasileiros desde 2012. Vocês conhecem essa história, essa realidade melhor do que eu, né? Uma aceleração ali, ó, em alguns períodos, né? Diz lá no estudo do Diese, com base no Ministério do Trabalho, na RAIS, 70% da redução de emprego nos bancos privados se deu em duas ocupações: em caixa bancário e em escriturário de banco. As 5 maiores ocupações nos bancos privados em 2003 era: primeira, caixa bancária; depois, escriturário de banco; terceiro, gerente de contas; quarto, chefe de serviços; quinto, assistente administrativo. As 5 maiores ocupações em bancos privados em 2016 são gerente de contas, caixa de banco, gerente administrativo, supervisor administrativo e gerente de agência. Então, o que a gente pode concluir daqui? Né? Você tem uma redução do número geral de trabalhadores. Essa redução se dá de forma mais forte em atividades, em princípio, né? São aquelas típicas de bancos até os anos 80, que é caixa bancária, escriturário. Isso é uma mudança de perfil do bancário, do papel desses bancos comerciais, né? E, claro, um declínio da jornada de 6 horas para um aumento da jornada de 8, porque, na verdade, são postos comissionados que estão nessas funções que hoje tem o maior número de trabalhadores na base de vocês, né? Esse outro dado aqui também é interessante para a gente pensar a questão da organização sindical, quem nós estamos representando e como é que pode ficar para frente. Dados de 2002 a 2016. Segundo o Diese, né, esses dados foram levantados, a fonte dele é o IBGE e a PNAD. E não é de banco, é do sistema financeiro. Né? O
que acontece ali? Você tem uma taxa de associação em 2002 de 45,5%. Essa taxa declina no sistema financeiro para 30,4% em 2016. Aí tem várias coisas que nós podíamos pensar. A primeira, ainda é uma taxa muito alta se comparado com outros setores no Brasil. Então a taxa média de sindicalização no Brasil, dados oficiais, é de 16%. Varia entre 16 e 19, houve um declíniozinho, né, em determinado período. Então você tem uma taxa em torno de 16 a 19. A taxa média mundial é entre 7 e 9%. Então, no setor financeiro, nós temos um percentual alto de associação comparado com outros setores, né? Mas houve um declínio. Mas olha que dado interessante. Apesar de ter havido um declínio, no percentual, você tinha número total entre associados e não associados de 740 mil trabalhadores, e você tem 1.300.000 trabalhadores. Tem quase o dobro de trabalhadores no sistema financeiro. O que a gente pode pensar desses dados? Hipóteses para ele. Aí perguntei para o Gustavo, perguntei para o pessoal do Diese. Quer dizer, qual é a hipótese? Uma teve uma mudança metodológica a partir de 2012. Isso pode ter feito alguma alteração nos dados. Mas aqui tem o que eu vou chamar de franjas, né? Quer dizer, provavelmente, e vocês devem saber melhor do que eu, porque cada um pode olhar para o seu sindicato e responder isso, né? Que em relação aos bancos, que é quem a gente representa, sem discussão, ou seja, porque do outro lado quem está é a FENABAN, e a FENABAN representa os bancos. Então, aquele trabalhador clássico, que era bancário clássico, né, esse continua com alto índice com alto percentual de sindicalização. E ele está dentro do sistema financeiro. O que aconteceu aqui são as franjas, né? É quem saiu, continua no sistema financeiro, mas em princípio não está propriamente, legalmente representado pelos sindicatos de bancários. Pode ser um terceirizado, ele pode estar trabalhando numa financeira que não se reconhece como financeira, ou alguns sindicatos de bancários que também não representam os trabalhadores em financeiras, pode estar em cooperativas de crédito, pode estar em fintechs, pode estar em qualquer outra modalidade de atividade financeira e que não esteja compreendido na representação formal de sindicatos de bancários, né? Ainda assim, é um percentual elevado, né? Se nós cruzarmos com aquela outra pesquisa que também é do IBGE, em que pergunta por que a pessoa não se sindicaliza, e o maior percentual é porque não sabe qual é o sindicato que o representa, né? Nós temos aí uma franja de trabalhadores que eventualmente não está representado por ninguém porque não sabe quem o representa, né? Mesmo que mantenha uma relação formal de emprego, né? Mesmo que mantenha uma relação formal de emprego. Nem estou falando daqueles que trabalham sem relação formal, né? Falando daqueles que trabalham com uma relação formal de emprego, né? Então, a cara, como eu disse, né, ali, da organização sindical brasileira atual, qual que é? Ela é fragmentada. Nós temos, quando diz assim, temos 11 mil sindicatos no Brasil de trabalhadores. É muito sindicato. Quer dizer, esse discurso, para mim, o pior não é ter muito sindicato, é o que ele tem de fragmentação no sistema, né? Por essa descombinação aí entre o que aconteceu no universo da relação de produção ou na relação de serviços, né? Por conta de todos esses fenômenos da terceirização, da reorganização produtiva, do investimento tecnológico, das mudanças nos sistemas contratuais,
tudo isso levou, né, a uma maior fragmentação e quase um esvaziamento do conceito de categoria. A gente tenta nos apegar ao conceito de categoria para tentar apreender a realidade, mas é sempre muito difícil. O conceito de categoria tem como pressuposto a agregação. Todas as atividades econômicas que estão em cadeia e que servem para o serviço principal, o produto principal, são agregados num conceito de categoria profissional. Quando, na verdade, o nosso sistema fez exatamente o inverso. Ele privilegiou a desagregação, né? Privilegiou o sindicato da atividade econômica mais específica. E, portanto, a fragmentação desse sindicato agregado. A terceirização leva para a mesma lógica. Quer dizer, a empresa decide organizar o seu sistema através de uma cadeia de empresas e não produz mais toda a atividade, né? Pense nos bancos, né? No que se fazia de back-office, o que se faz hoje, o que se faz diretamente, o que se faz indiretamente, o papel que eles passam a exercer, o papel que o bancário passa a exercer mais como vendedor de produto do que como propriamente atividade financeira, né? Um outro dado que estava naquele material do Diese, que eu não trouxe, mas vocês conhecem, nas conferências todas foram apresentadas, 8% da atividade financeira passa pela agência bancária, né? O resto todos já passam por outros canais, né? Então, isso já tem uma mexida significativa em quem vocês organizam, com quem vocês dialogam, para quem vocês contratam coletivamente, sem falar em mudança futura de legislação. Nós estamos falando só do que já existe, né? Estamos falando só do que já existe. O que pode acontecer? Nós temos alguns cenários possíveis para além do que já está acontecendo. Então, na minha parte, depois eu estou falando muito, né? Mas vamos lá. Oportunidade de falar com vocês. Então, nem sempre a gente tem que usar. Na outra parte que eu vou falar, essas questões aqui precisam estar bem assentadas na nossa cabeça, né? Quer dizer, nós podemos ter um cenário futuro que vai investir numa legislação que altere a Constituição brasileira e altere a legislação para permitir a pluralidade sindical, dizendo que isso, inclusive, é uma antiga reivindicação dos sindicatos, porque vai dar liberdade e autonomia sindical. Mas podemos também não ter. Podemos ter simplesmente algumas mexidas e continuar como está. Em um ou em outro cenário, nós já temos aqui uma significativa alteração que nos exigiria refletir sobre os caminhos futuros. Por isso que eu disse, o futuro está em aberto. E nós somos os agentes desse futuro, né? Então, não adianta a gente ficar discutindo a legislação em termos formais da legislação. Nós temos que saber o que está acontecendo na realidade de quem vocês representam, para quem vocês estão negociando, qual é a efetividade disso, como é que se organiza, enfim. Porque há alternativas, evidentemente, né? Então, o que aparece em debate é a possibilidade de uma pluralidade sindical. Então, nós vimos unicidade, sindicato único, personalidade sindical e representação presumida. A dificuldade que nós temos no nosso sistema para a unicidade é o conceito de categoria diante de uma mudança drástica no sistema produtivo, né? Na pluralidade, você tem a possibilidade de constituir mais de uma unidade sindical, mais de uma entidade sindical. Então, a pluralidade de debate. Nós temos sistemas legais no mundo, né, em que há legislação regulando a pluralidade. E nós temos alguns sistemas no mundo que não tem lei. Então, exemplo prático, Uruguai.
tem a possibilidade da pluralidade sindical. Eles aprovaram as convenções 87 e 98 da OIT, além das demais, a 151, a 144, enfim, um conjunto de convenções da OIT que tratam de liberdade sindical, e não tem uma lei que diga como é que os sindicatos podem se organizar. Mas na experiência cultural, política uruguaia, eles foram se organizando em sindicatos para a representação dos trabalhadores. Na maioria dos países, especialmente no sistema europeu, vamos chamar assim, você tem uma legislação. Essas legislações, elas foram construídas num ambiente político de democracia. Eu sempre digo, o pressuposto da liberdade sindical é a democracia. Por quê? Porque liberdade sindical não é simplesmente o vale tudo na possibilidade dos trabalhadores se organizarem. Liberdade sindical pressupõe você ter algumas estratégias jurídicas que deem aos sindicatos efetiva possibilidade de representação e de regulação da ação sindical ser efetiva. Então, assegurar o direito de greve, proibir as práticas antissindicais, né? Então, você tem um conjunto de leis ou de convenções internacionais que se aplicam e são reconhecidas num ambiente de democracia e que permite, portanto, você ter uma unidade sindical por escolha dos trabalhadores, sem que o Estado diga como é que ele deva se organizar, como nos sistemas de unicidade. Mas para isso tem algumas regrinhas, para a convivência democrática tem algumas regrinhas. Então, há sistemas em que se atribui a personalidade sindical, ou seja, as prerrogativas sindicais, a determinadas agremiações, conforme critérios de anterioridade e de representatividade, que é o mais utilizado. Então, digamos, como no exemplo que eu dei das centrais sindicais, a lei não proíbe a criação de entidades. Você pode criar várias entidades. Agora, algumas que a lei reconhece como mais representativa a partir de determinados critérios, a elas se atribui uma personalidade sindical e, portanto, prerrogativas sindicais para o exercício da representação. Então, tem sistemas, por exemplo, que numa negociação coletiva é assegurado que as entidades representativas de trabalhadores, ou no local de trabalho, quando é caso de negociação por empresa, ou no setor econômico, quando é negociação de setor, que todos sentem à mesa e negociem. Mas na hora de fechar o acordo, na hora de fechar o contrato coletivo, na hora de saber para quem esse contrato coletivo se aplica, vale uma regra de representatividade. Em alguns casos que a lei estabelece, como por exemplo na Espanha, como por exemplo em Portugal, que tem um critério legal de representatividade, e há outros casos em que não se estabelece, os sindicatos têm um compromisso de autogestão entre eles, de reconhecimento de quem representa mais e quem representa menos, e portanto tem uma regra de representatividade que não está na lei, né? No entanto, volto aqui, esse é o ponto mais importante. Nos sistemas de pluralidade, queira ou não, o que está em discussão sempre é a representatividade. Não é a presunção do monopólio de representação como na unicidade, como hoje. Uma personalidade sindical geral, mas apenas para atuação específica, por exemplo, para a negociação coletiva de uma determinada empresa e para a extensão do contrato coletivo. Vamos pensar concretamente no sistema americano. Então, você pode ter várias entidades ali. Setor de serviços. Você tem uma grande entidade que cuida de todo o setor de serviços, mas as negociações dos americanos se dão muito por empresa. Diferente da nossa experiência até hoje, que normalmente as grandes negociações se dão por setor, né? Para que uma entidade se qualifique numa empresa para o processo de negociação coletiva, ela precisa colher uma lista de autorização dos trabalhadores. Se 50% mais um da unidade produtiva, ou do setor, ou do que quer que seja,
do espaço de negociação que vai ocorrer, autoriza ou reconhece aquele sindicato, o sindicato está autorizado perante o empregador a celebrar, a negociar e a celebrar um contrato coletivo. O contrato coletivo será aplicado para todos. Não precisa ser 100% da unidade, 50% mais um, mas claro que isso na prática acarreta muito problema, né? Ficou conhecido no Brasil uma solidariedade com os trabalhadores na Nissan, que a Nissan não reconhecia um determinado sindicato que tinha uma lista autorizativa de negociação coletiva, que precisou de uma pressão internacional para que a Nissan reconhecesse aquele sindicato na negociação. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Você não tem uma regra geral de representatividade, ela se dá sempre para cada negociação que vai ocorrer, para cada contrato coletivo que vai ser feito, mas a regra geral que existe lá no sistema deles é de 50% mais um da lista, né? E se houver esse 50% mais um, significa que aquele sindicato tem a maioria e que, portanto, o contrato coletivo se aplica para toda a unidade e não só para os seus associados, não só para aquele que ele está negociando. Então é uma regra de extensão do acordo, né? Bom, vamos lá. Então a representatividade passa a ser o elemento central, ganhando importância por a questão do processo de sindicalização e associação, né? Por isso que a gente vê a importância, digamos assim, que se dá, sobretudo no sindicalismo americano, né? No processo de sindicalização. O que o sindicato oferece como serviços para manter trabalhadores filiados? Quer dizer, que não é só a negociação coletiva em si, mas um conjunto de serviços que ele vai e pode oferecer, né? Problemas que se colocam, então, num ambiente de pluralidade. A aquisição da personalidade sindical. Então, você pode ter muitas entidades, mas quem adquire personalidade sindical? Bom, quem afere a representatividade? É um órgão de Estado? É um órgão privado? Quem afere? É um dos problemas que se coloca e que tem que ter resposta. Como se afere a representatividade? Quais são os critérios de aferição de representatividade? É o número de associados? A lista. Número de entidades fechadas. Rede associado não é. Então, como se afere a representatividade? Quais os critérios em que se afere a representatividade? Com que periodicidade se afere a representatividade? Oi? Não deveria ser anual. Não sei. São perguntas que em cada sistema tem uma resposta. Na Espanha, por exemplo, são de 3 anos. Como é que se adquire e como é que se perde a representatividade? Muita pergunta. Muitas. Garantias sindicais e foro sindical, chamado foro sindical, para coibir as práticas antissindicais. Você pode ter muitas entidades sindicais. Todas elas terão as mesmas prerrogativas? Os seus dirigentes todos terão estabilidade? Quais são as condições de exercício da atividade sindical? Então, tem países que têm legislação que proíbe ou que coíbe prática de sindical, tem outros que não têm, né, que é a selva, e enfim. E tem as normas da OIT que são utilizadas, enfim, mas que nós não temos aí diretamente uma aplicação em muitos dos países que nós estamos falando. Colômbia, por exemplo, é um país em que não há garantia nenhuma do exercício da atividade sindical, né? Como se dá a negociação coletiva em sistema de pluralidade, em ambiente de pluralidade? Quer dizer, num ambiente de unicidade, como eu disse, você está fazendo uma negociação vis-à-vis. Então, eu tenho o lado de lá, no nosso caso aqui, por exemplo, a FENABAN diz: eu represento legalmente os bancos. Mas a FENABAN, por exemplo, não se reconhece representando as prestadoras de serviço bancário, ou de serviço financeiro. Então não adianta eu firmar uma convenção com a FENABAN, que essa convenção não vai se aplicar para as empresas para as quais ela
ela não representa legalmente, né? No sistema de pluralidade, isso ainda é mais em aberto, porque vai depender, no caso de negociação por setor, de quais são as empresas que estão filiadas a um determinado sindicato patronal e que portanto, se sentem comprometidas com um processo de negociação que o sindicato patronal desenvolva, né, para você poder exigir o cumprimento de um contrato coletivo, ou de um convênio coletivo, ou de uma convenção coletiva. Se é feito sindicato e empresa, não tem dúvida. É por isso que em muitos países de pluralidade, as negociações acabam sendo muito mais por empresa do que por setor, porque no setor você tem ainda essa outra dificuldade do outro lado. Tem muitos países, por exemplo, que só reconhecem a condição de sindicato para a organização de trabalhadores e não para a organização de empregadores, né? Os empregadores se organizam por associações, por federações empresariais, mas sem perfil sindical, né? Como se estabelece, portanto, a contratação coletiva, quer dizer, quem senta à mesa, os âmbitos de negociação e os seus efeitos. Celebrado um acordo, como é que ele se estende? Celebrado um acordo, como é que ele se estende? Então, se há transição de modelos em relação às entidades pré-constituídas, por exemplo, se vier uma pluralidade sindical no nosso sistema, o que faz com os sindicatos que já existem? Eles automaticamente continuam representando quem eles estão, eles vão concorrer com outras entidades. Nós teremos os sindicatos verde e amarelos, que representam os trabalhadores de carteira verde e amarela. Nós poderemos ter os sindicatos por identidade ideológica ou religiosa. Se há transição, por exemplo, de modelo, né? Então eu disse, no mundo onde houve transição de modelo, porque alguns modelos nunca começaram com unicidade, né? O modelo americano nunca. Você tinha closed shop nos Estados Unidos, que era o quê? A obrigatoriedade da empresa só contratar trabalhador sindicalizado. Isso era uma realidade. Muito parecido com a unicidade sindical, mas é uma outra lógica. Isso foi desaparecendo ao longo do tempo, desde a década de 30 no sistema americano. Agora, Itália, durante o período do fascismo italiano, você tinha um modelo sindical corporativo muito parecido com o nosso desenho lá de trás, que depois que cai o Mussolini, enfim, que você tem uma mudança, a Itália se organiza sindicalmente de outra forma. Mas ali havia o que? O ambiente político geral era um ambiente de redemocratização, né? De ampliação dos espaços de democracia e de diálogo social. Então foi possível construir sistemas ali diversos do nosso. Ainda assim, só para relativizar, os índices e os percentuais de sindicalização na Europa são baixíssimos, né? Mais baixos do que os nossos, que tem modelo de unicidade, mas enfim. No caso do Brasil, a unicidade está na Constituição, então, para desatrelar o sistema, você tem que ter uma PEC. Né? É difícil ter uma PEC dessa matéria? Agora, com esse congresso aí. Qual a diferença da PEC? Que você precisa algumas regras diferenciadas de uma lei. Uma delas é que tenha uma maioria de parlamentares, que seriam 308 deputados, né, para aprovação de uma PEC, e você tem que ter no Senado também um número que, se não me engano, são 52, alguma coisa assim, senadores, né? Se a gente pegar a conformação do próximo Congresso Nacional, dá uma folga nesse número, tanto na Câmara quanto no Senado. E essa não é uma matéria de apelo popular, né? A gente tem dificuldade de discuti-la no próprio ambiente sindical, quanto mais no ambiente mais amplo. Nós vimos na reforma trabalhista. Na reforma previdenciária é mais fácil porque atinge
um número de trabalhadores de forma mais igual e você consegue enxergar as consequências. Na trabalhista tivemos essa dificuldade, porque não atinge de imediato, tem uma linguagem para as pessoas de que isso vai aumentar o emprego, tem um desemprego alto e as pessoas não ficam achando que pode realmente aumentar o emprego. Nós vimos que não aumenta, mas isso porque nós temos uma consciência de quais são as consequências, né? Então, agora, do ponto de vista jurídico, tem que ter uma PEC para essa alteração, né? Bom, possíveis cenários. Agora a gente passa então para a parte final e fazemos um breakzinho, certo? Cortamos a transmissão aí. Cadê o garoto?